Bom dia, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos todos na paz do Senhor, tudo bem? Hoje é dia 19 de maio de 2023, a gente vem para estudar mais um pouquinho hoje, falar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Hoje é sexta-feira, graças a Deus, né? Sexta-feira chegou, né? Oh, aleluia, acabou essa semana, hein? Graças a Deus acabou essa semana, né? Jesus é bom e o diabo não presta e faz tempo, né? Graças a Deus, louvado seja Deus. Aqui a gente tá com sol, o céu tá azul, não chove já faz uma semana, tá seco. E o aspecto de outono, né, tá um pouquinho mais frio, um dia preguiçoso, né? Não sei como é que tá o teu dia aí, mas aqui tá, né, Fábio? Aí tá 9 graus aqui, eu acho que deve estar sei lá quantos graus tá aqui, nem sei. Mas tá meio friozinho também, né? Tá meio friozinho aqui também, né? Mas menos uma semana, né, Márcia Drummond? Menos uma semana. Irmã Lúcia, bom dia, irmão Tomás. E um beijo pra galera aí do Rio de Janeiro. Bom dia para todo mundo que tá aqui no Twitter, Deus abençoe vocês. Um beijo para quem tá aqui no Facebook, a Vilma, a Cristina, a Wiljânia, a Cris, a Rosana Godoy, bom dia, Rô. A Cristina Eis, a Edith Soares, bom dia, Edith. Senia Azevedo, a Cristiane Pereira, a Jo Buck, Geralda Ferreira, Deus abençoe vocês. A Tânia, o Marcos, a Rosinha, a Kátia, a Michele, que estão aqui no Twitter, a Virgínia, a Tânia, a Sandra, Carlão, Vinícius, Lu Gaspar, Mari, Luciana, Silvana, Dinha, Ângela, Bianca, Cleide, Irani, Ana Lúcia, Caroline, Diane, todo mundo que está aqui no YouTube, Maria, Josiane, Zélia, Eric, Karina, Deus abençoe vocês todos aí que estão aqui. E a Jo, a Fran, oi Fran, tudo bem? Bom dia, Mei, Galassi, Jaquinha, Didipel, a Maitê, a Lena, a Dani Lima, o Josias Júnior, a Ivanilde, o Juca Mota, a Madá, a Gláucia Reis, Tancredo Pereira, César Barros, Olavo dos Anjos, Cláudio 187, Tulan 3, quem mais? A Meire Barros, Deus abençoe, o Olavo 89, Andressa Pascoaleto, Deus abençoe aí todo mundo, né, que tá aí para participar hoje do Manhã com Deus aí comigo, né? Gedenilza, Maria Rocha, Jaira Grando, Unice Maria, Laura Gargioli, Deus abençoe. Cíntia Lima, eita mundo, Marcos Escora, Melissa, Assis Moema, Coelho, oi Moema, Denise Santos, Val Oliveira, Silva, Leia Santos, bom dia, todo mundo que está aí, Lucas Torres, Genira. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no Evangelho de Lucas, por favor, Evangelho de Lucas. Oi Viviane, bom dia, Rio Claro, São Paulo, Sumaré, São Paulo. Bom dia aí galera, bom dia. O Rumble tá funcionando aqui, irmã, tá ali a Miranda, a Lena, a Kátia Cardoso, a Márcia tá aqui também, tem uma galera aqui no Rumble, então aqui sim, tá funcionando. A Michele de Sapezal, no Mato Grosso, bom dia. A gente só não tá transmitindo ao vivo na live no TikTok, porque eles estão derrubando as lives nossas de crente, não sei, né? Acho que eles não gostam da gente. Mas o resto tá todo mundo no ar aí e funcionando adequadamente, tá? Funcionando adequadamente, né? O irmão tá ok aí, né, galera? Ai, Jesus amado. Vamos lá. Lucas 6, verso 35. Lucas 6, verso 35. Vamos lá, galera. Glória a Deus. Posso ler o texto? Vocês já acharam? Lucas 6, verso 35. Bom dia, Giselda. Lucena, bom dia.
Kela, bom dia. Camaçari, bom dia. Eu vou ler o texto, tá? Lucas, capítulo 6, verso 35, diz assim, ó. Amai, pois, a vossos inimigos e fazei o bem, e emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Amém? Vamos orar? Papai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos ajude, dando para nós o discernimento e entendimento da Tua palavra, para que ela possa descer revelada aos nossos corações, segundo é o desejo e a vontade do seu coração. Abre, Senhor, os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça. Quebranta, Senhor, o nosso coração para que a gente possa entender e compreender qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu estou trazendo para você aqui um texto de meio. Ele está no meio de um texto muito grande que chama-se O Sermão da Montanha, né? E eu queria trazer para você aqui alguns versículos para a gente poder arrazoar, né? Arrazoar um pouquinho. Oi, Marlê, bom dia, querida. Deus abençoe você. Oi, Ezequiel, Deus abençoe. César Almeida, bom dia. Mauro Grau, sejam bem-vindos aí, vocês que estão chegando agora. Eu queria que você pensasse aqui um pouquinho comigo nisto que Jesus fala. Jesus fala sobre a semeadura, né? O Jorge Arthur Bergamo, bom dia, meu queridão. Obrigado. Noemi Teixeira, Nice, Luísa Lu, Benilde Rubira, Abel Filho. Escute aqui. Arrazoar é pensar, chamar a razão, né? Queimar uns neurônios. Arrazoar é discutir a respeito de um determinado assunto, né? Eu queria pedir para você pensar um pouquinho aqui comigo. Jesus disse: ame os vossos inimigos e faça o bem. Então, fazer o bem para todo mundo. Você não pode fazer o mal. Às vezes a gente sofre algumas injustiças. A gente às vezes leva um chute na canela, né? Eu não sei se isso acontece com você ou só acontece aqui comigo. Bom dia, Rosane Bairros. Às vezes a gente leva um chute na canela, uma cotovelada no olho, né? Às vezes acontece isso aí. Né, Silvana Reis? Oi, Arlete. E a gente pensa em retribuir essa maldade com uma maldade. A gente pensa. Eu penso também às vezes. Você acha que eu não penso? Mas o Senhor Jesus, ele está nos exortando. Ele está nos exortando, dizendo que a gente não pode fazer isso. Entendeu? Ah, é, Ludermi? É from California?
Que bom. I am from Brazil. Ei, escuta isso aqui. Amai os vossos inimigos e fazei bem. Então, a gente vai começar o nosso dia hoje prometendo. Você vai prometer para você mesmo. Você vai dizer, eu vou me esforçar para fazer o bem. Repita isso comigo. Eu não estou fazendo aqui curso de autoajuda, não. Eu estou te inspirando, tá? Você vai dizer a partir de hoje, mesmo que seja para um jaguara, mas eu vou me esforçar para fazer o bem. Fale isso. Eu vou me esforçar, porque não é fácil. E talvez até eu não faça de bom grado. Eu faço porque eu sou obrigado, porque a palavra de Deus me exorta a fazer isso, mas eu faço. Melhor você fazer obrigado do que você não fazer. Não é? Quando a gente era criança, em Maitê, escuta essa aí. Quando a gente era criança, a nossa mãe saía de casa para trabalhar, meu pai, minha mãe, deixava ali uma função. Eu e a minha irmã, pastora Mari, a minha mãe dizia assim, ó, um vai passar o vassourão aí no assoalho e o outro vai varrer. E a gente não queria passar o vassourão no assoalho nem varrer. Tinha 8 anos, minha irmã 2 anos mais velha, tinha 10. E a gente brincava o dia inteiro, quando chegava 4 horas da tarde a gente corria e eu passava o vassourão e ela ia varrendo. A gente não queria fazer aquilo, mas a gente fazia, porque senão quando a minha mãe chegasse a gente ia levar umas varadas. Então muitas vezes você é obrigado a fazer alguma coisa para que não sofra um castigo por não ter feito. Você está entendendo o que eu estou falando? Mesmo não querendo. Vem, Kátia Cardoso. Escute isso. Nossa casa era grande, de soalho de madeira. Aquele vassourão era pesado, colocava uma palha de aço embaixo. Quem passou por isso aí sabe o que o pastor está falando. E a gente queria ficar brincando, porque a gente era criança. Né? A gente não queria passar. A gente não queria passar o vassourão. Depois ter que varrer. No nosso tempo não tinha aspirador, não tinha essas coisas. Né? Uns chama de escovão, outros chama da nossa é tipo um escovão pesado de ferro com cabo de vassoura embaixo, tinha uma palha de aço. Quem é da minha geração sabe o que o pastor está falando aí. Depois que a gente terminava de limpar o assoalho, varrer, estava tudo certo, a gente tinha que lavar a louça. E tinha que correr, porque quando era 6h30, minha mãe chegava em casa. Aí então, eu e a minha irmã, mesma coisa. A gente, né, foi criado junto, mesma idade. Então ela lavava a louça, que ela era mais rápida, e eu enxugava. E aí quando minha mãe chegava em casa, a gente tinha passado vassourão, lavado a louça, enxugado. A casa estava mais ou menos limpa, não ficava perfeita porque a gente era criança, mas estava legal. A minha mãe trabalhava o dia inteiro, chegava em casa cansada, mas a casa estava de boa. E ficava tudo bem, a gente podia até não ganhar um parabéns, está perfeito, mas pelo menos a gente não levava uma coça. Você está entendendo o que eu estou falando para você? Você não precisa ser perfeito. Você não precisa ser perfeita, minha irmã. Entendeu? Deus não está exigindo que você seja perfeito, Ele está exigindo que você faça a sua obrigação. Você pode até achar que quando você fez, você passou escovão na sua casa, você passou o pano, lustro, né? Você olha assim, não ficou perfeito, mas você fez o melhor que você pôde. Porque você é criança, nós somos crianças diante de Deus, fazendo muitas vezes o trabalho de um adulto, e que um adulto não faz, não consegue fazer, mas nós como crianças que somos,
fazemos e fazemos o melhor que podemos, mesmo que para os outros não seja perfeito. Alguém pode chegar na tua casa, olhar onde você passou vassourão e dizer assim, não tá muito legal isso aí, ficou mais ou menos, mas tá bom. Amém? Você está entendendo o que o pastor está falando? O importante é você obedecer e fazer o melhor que você pode. Oi, Mônica, Caete. Melhor que você pode. Então a gente precisa se esforçar para fazer o melhor que a gente pode, por mais que para os outros não seja bom, para os outros não seja perfeito, para os outros eles vão falar que a gente não está fazendo direito, que não é bem assim, mas nós estamos fazendo para o papai, nós estamos fazendo para Deus, e Deus, quando Ele olha o teu trabalho, Ele fica feliz porque você se esforçou em fazer aquilo que Ele mandou, e não porque você fez perfeito ou fez parcialmente, não importa. Importa que você está cumprindo o teu papel, que você está obedecendo, porque a Bíblia diz que melhor é obedecer do que sacrificar. Imagina que ruim se tua mãe chegou em casa e você disse, eu não fiz porque eu não sei fazer. Vai levar um cacete, né? Agora, se ela chegar e tá passado aqui, ele tá mais ou menos, passado aqui, ali tá mais ou menos, ele vai dizer, tá bom, pelo menos você tentou. Então a nossa vida com Jesus é exatamente dessa maneira. Nós somos feitos de tentativas, acertos e erros. É isso que nós somos. Entendeu? Nós somos feitos de tentativa, acertos e erros, porque nem sempre a gente acerta, às vezes a gente erra. Entendeu? Às vezes você vai errar. Às vezes você não vai fazer direito. Aí você errou na intenção de acertar. Você não errou na maldade. Você errou, mas você queria acertar. Né? Então, você precisa parar. Preste atenção nisso. Você precisa parar de achar que tudo que você faz tem que ser perfeito. Porque tem muita gente que está deixando de fazer as coisas para Jesus porque acha que não tem capacidade de fazer adequadamente. Mas Jesus não mandou você ser perfeito, Jesus mandou você se esforçar. A Bíblia diz, aquilo que é dado em suas mãos, faça conforme a sua possibilidade. É isso que a Bíblia diz. Entendeu? Faça conforme as suas possibilidades. Eu tenho isso como um norte da minha vida. Muita coisa eu não sou bom para fazer, não. Eu faço. Eu faço o melhor que eu posso. E se as pessoas não gostarem do que eu estou fazendo, que se dane. Eu não estou fazendo para elas, eu estou fazendo para Deus. Eu queria que você entendesse isso. Queria que você entendesse. Pastor, mas eu não sei orar direito. Não interessa, ora do jeito que você sabe. Mas eu não consigo jejuar o tanto que vocês jejuam. Não interessa, jejua o quanto você consegue. Mas eu leio a Bíblia, mas eu não entendo assim do jeito que vocês entendem. Não interessa, leia e entenda do jeito que você consegue. Eu até não... Eu consigo perdoar, mas depois eu fico com uma coisa. Não interessa, faz do jeito que você consegue. Faz do jeito que você consegue, irmão. É o melhor que você pode. Deus conhece a tua capacidade, Deus conhece a tua condição, Deus conhece o teu jeitão. Deus sabe como você faz. E Ele sabe que você tem o teu coração quebrantado para obedecer, o teu coração quebrantado para fazer aquilo que você consegue. Porém, nem tudo vai ser perfeito. Entenda isso. Entenda isso. É melhor você errar tentando fazer do que você não fazer nada. E depois ficar se justificando porque não fez. Né? Eu me lembro a primeira vez que eu fui convidado para pregar numa igreja pequenininha de uma irmã. Eu era guri ainda.
Tinha me convertido fazia pouco tempo, mas eu já estudava muito, lia muito, jejuava muito, desde que eu comecei minha caminhada com Jesus. Entendeu? Não foi muito legal não, troquei uns nomes, falei umas coisas erradas. Você acha que a primeira vez foi perfeito? Não foi. Mas não foi ruim, foi bom. Foi num culto de tarde, de senhoras. E mesmo sem saber muito bem o que fazer, foi bom. Foi bom. As irmãs falaram, irmão Santos, você não quer vir trazer a mensagem aqui de tarde no nosso culto? Eu falei, eu vou, mas eu não sei pregar, mas eu vou. Mas eu não sei. Não tem problema, a irmã disse. Faz o melhor. Onde eu tô? Onde eu cheguei? Ei, Lulu, onde o teu pastor chegou? Entendeu? Entendeu, Raquelzinha? Tá entendendo o que eu tô falando? Não importa se as pessoas alguém não gostou. Se as pessoas, oi Núbia, bom dia, que bom, minha querida. Não importa se as pessoas não gostam. Eu não gostei, a mensagem que o pastor Sandro pregou aqui tava meio dura. Tá dura, irmã? Toma um golinho d'água que você engole. Engole aí, irmão. Entendeu? Então você tem que estar empenhado e preocupado em fazer o melhor que você pode. O que você não pode, Deus não vai cobrar de você. Entendeu? Ontem eu estava conversando com a Manuela, ontem de tarde, sobre alguns assuntos da nossa igreja, sobre algumas coisas que a gente precisa fazer e tal, e a gente estava conversando ontem sobre isso. E falando sobre pessoas, e sobre poder e não poder, conseguir e não conseguir, quem faz isso, quem faz aquilo. Estava conversando com a Manuela ontem, eu ensino sempre ela. E ela disse, olha meu pai, uma coisa que eu aprendi com você, que eu já entendi, é que eu não posso esperar alguma coisa de alguém que aquela pessoa não tenha para me dar, eu já entendi isso. Então é assim que vai ser, e é assim. É assim que as coisas são. Então Jesus, ele diz que nós devemos fazer o bem, né? E ele disse, empreste sem nada esperar. Quer dizer, você tem que fazer as coisas para as pessoas e não ficar esperando algo em troca, o retorno daquela pessoa, porque você está fazendo o bem para aquela pessoa, você acha que a pessoa vai fazer o bem para você, porque normalmente isso não vai acontecer. Entendeu? Normalmente isso não vai acontecer. Isso é mais ou menos como você fazer uma janta, convidar uma pessoa para vir na tua casa para jantar, porque depois a pessoa vai convidar você para jantar na casa dela. A palavra de Deus diz que não é assim. Você tem que convidar a pessoa que não vai te convidar porque ela não pode, porque ela não tem. Então, quando você faz isso para alguém que não pode te retribuir, você está fazendo para Deus. É isso que a Bíblia diz. E é isso que você tem que aprender. Entendeu? E ele continua dizendo assim, estamos no capítulo 6 de Lucas, verso 35. Emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão. E sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Deus é benigno até para os ingratos e maus. Você fica pensando muitas vezes, né, diz assim, pô, mas aquele cara ali é um vagabundo, um jaguara, não vale nada, mas o cara tá abençoado. Mas Deus é bom para todo mundo, irmão. Deus é bom para os ingratos, Deus é bom para os jaguara. Deus é bom porque Deus é benigno. E você tem que aprender a ser benigno também. Ter bondade dentro do teu coração. Entendeu? Você tem que aprender a não fazer nenhuma maldade.
Tem que aprender, tudo que você faz tem que ser com o teu coração de uma maneira, no modo bom, né? No modo maldoso, malvado. Não pode, irmão. Mesmo que aquele cara mereça que você faça isso, mas você não pode fazer. Porque o teu coração é benigno. Entendeu? Porque você é bom. É isso que você tem que entender. Não é uma questão, Raquelzinha, do cara merecer ou não merecer. Isso aí não é problema teu. Quem vai julgar as ações dele, o caráter dele é Jesus, não é você. A tua função é ser benigno, bondoso nas suas ações. Eu não estou dizendo que você tem que ser inocente, idiota e trouxa. Isso é outra coisa. Você tem que aprender a ser temperado, né, De Souza, Fátima Duarte. Temperado você tem que aprender. Entendeu? Agora, você não deve esperar nada das pessoas, porque provavelmente eles vão te decepcionar. É comum isso aí. Entendeu? É isso aí, gente. Se você faz alguma coisa esperando o retorno, você vai se ferrar. Não ache você que não é. Você empresta dinheiro para alguém esperando receber de novo, dificilmente você vai. Difícil. Entendeu? Difícil. Né? Difícil. Então, se você pode, já dê de presente. Não espere receber. Porque é difícil. Hoje em dia as coisas estão difíceis, né? E às vezes a pessoa até quer. Ela tem no seu coração fazer o bem, mas ela não consegue. Agora, isso é fácil de fazer? Não. Não é. Mas veja o que a Bíblia diz. Empreste sem nada esperar. Empreste sem esperar receber de volta. Nossa, eu faço tanto isso. Bem, quando eu posso. Quando eu posso, eu não me importo. Não me importo. Pastor, mas o que eu vou ganhar sendo bom? O que eu vou ganhar quando eu abençoo uma pessoa, eu empresto, eu ajudo, sabendo que eu não vou receber em troca? Veja o que está escrito. Você será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os gratos e maus. 36. Sede, ou seja, pois, misericordioso, como também teu Pai é misericordioso. Por quê? Porque quando você precisar emprestar, Deus vai te emprestar também, sem esperar receber de volta. Porque quando Deus faz alguma coisa para você, Ele te dá. Ele não te dá alguma coisa esperando que você pague, que você devolva, que você faça alguma coisa para compensar aquilo que Ele está te dando. Ele não faz isso. Entendeu? Ai, Érica. Eu também, se a pastora me emprestar, eu não devolvo, sai fora. Não, né? Às vezes a gente sai, eu esqueço minha carteira, eu falo, Sheila empresta 10 aí. Ela, bicho, é ruim? Eu não, cadê o seu dinheiro? Não, esqueci, empresta aí. Eu também não pago. Ai. Olha o 36. Sede, pois, misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Semeie misericórdia e você vai colher misericórdia de Deus. Você vai colher misericórdia de Deus se você plantar misericórdia para as pessoas. Se você for misericordioso, Deus vai ser misericordioso com você. Né, Irene Faveiro? A gente é tudo igual, né? O homem é tudo igual, nunca paga. Amém? A gente tá falando hoje sobre semear, tá? Semeia, você colhe, tá bom? Vamos continuar. 37, isso aqui é muito importante. Escute aqui, ó.
37. Não julgueis e não sereis julgados. Não julgue e Deus não vai julgar você. Não, Duda. Não é dependendo da letra, né? Se a letra da música não tiver conotação sexual e nem religiosa, não tem problema. Você está entendendo o que o pastor está falando? Não julgue e não será julgado. Você precisa aprender a não julgar as pessoas. Cuidado com a tua boca, principalmente quando você está em casa, no meio da tua família, e você começa a falar a respeito de outra pessoa, seja da tua família, de um amigo. Isso acontece muito quando a gente vai numa janta, num almoço, num aniversário, e aí você volta para casa falando: nossa, você viu lá aquela pessoa, meu Deus, aquilo lá é crente, aquilo lá vai pro inferno. Você está julgando a pessoa, e quando você julga, Deus vai julgar você, porque você também faz cagada, você também faz coisa que não deve, você também fala bobagem, né? Você também fica irado. E aí você chega em casa julgando as pessoas. Oi, Si. Hã? Não é assim? E daí a gente chega em casa depois de um compromisso e chega já falando: ah, porque aquela pessoa fez isso, porque estava lá na festa, tomou uma cachaça e pagou maior mico e ficou falando mal do fulano. Você viu aquilo? Que absurdo. Quando você está fazendo esse tipo de comentário, você está o quê? Julgando. A Bíblia diz que você deve julgar conforme a reta justiça. Você deve julgar. Mas você não tem o direito de julgar a pessoa, e sim as ações da pessoa. Você pode. Eu não concordo com aquilo que o irmão falou, né? Eu não concordo com aquilo que o irmão falou. Eu acho que está errado. Mas daí a você dar juízo, é diferente. Entendeu? Não quer dizer que você não possa falar nada. Você pode julgar as ações, as palavras, mas não o caráter da pessoa. Isso não. Entendeu? É, Edivane, fazer uma análise, né? Você pode analisar, julgar não. Por quê? Porque quando você julga, Edna Castilho, quando você julga, você emite a tua opinião a respeito do comportamento. Para mim tá errado, você julgou. Entendeu? Para mim tá errado. Ah, isso não é um comportamento de um crente. Você está julgando. Você está dizendo que ele não é crente. Entendeu? Se você julgar, Deus vai julgar você. E a mesma medida que você aplicar para julgar aquela pessoa, Deus vai usar para aplicar para você. Entendeu? Júnior, também concorda, é verdade. Irmã, o Júnior disse assim: irmãs, emprestar para o marido é fazer um investimento. Concordo com o Júnior, tá certíssimo ali também. Semeia, irmã. Se não semear no teu marido, você vai semear onde, né? Semeia. Só no pastor que você pode semear também. Ai, ai, ai. Vamos pra frente aí. Tá? Então, a gente deve, né? Deve amar as pessoas. Porque o amor vai fazer diferença. Pastor, qual é a diferença? Vai dizer assim: ah, mas tem que entender o seguinte: a pessoa talvez hoje não esteja num dia bueno, talvez hoje ela não acordou com o troço meio virado, a gente não sabe o que ela está passando dentro de casa, entendeu? Então talvez por isso ela esteja hoje agindo dessa maneira. Então isto é um comentário com amor, porque você também vai passar por um dia mal e as pessoas vão te julgar, né? Um dia que você não tá bom, por exemplo, como você tá com a cabeça cheia, você tá nervoso, você tá cheio de problema, aí você, né, você tá irritado, você tá numa série de coisas, de repente você tá no trânsito, alguém te fecha, o cara para, desce do carro, te xinga, você abre a janela, você já xinga o cara que você tá tão nervoso, mas é só um dia mal. É só um dia mal. A pessoa não é daquele jeito. Ela não se comporta daquela maneira.
Entendeu? Então talvez quando você julgar aquela pessoa, você deva pensar o que ela está passando naquele momento, está vivendo naquele dia, né? Não condeneis e não sereis condenado. O que é condenar, irmão? Aplicar a pena do julgamento. Você julgou a pessoa, né? Em função da atitude dela. Por exemplo, brigou na rua. Um exemplo aqui, por causa de uma briga de trânsito, sei lá do que, não sei. Brigou na rua, teve um mau dia. E aí você julgou, dizendo, isso não é coisa de crente, isso aí, quem faz isso aí vai para o inferno. Depois, na continuação da conversa, você vai aplicar a pena. Falar, isso aí infelizmente não tem salvação. Você está aplicando a pena do teu julgamento. Então quando você condena, você certamente vai ser condenado por Deus, porque você também faz coisa que não deve, né? Você também pisa na bola, você também tem os teus dias maus. E Deus, se Ele utilizar o mesmo peso que você está utilizando para julgar aquela pessoa, certamente você também vai ser condenado e vai para o mesmo lugar que Deus, que você está mandando aquela pessoa, Deus vai mandar você também. Porque Ele tem que se utilizar do mesmo peso para julgar você. Ele tem que se utilizar do meu peso. Ou não é? Então, se você não quer que aquele peso de valor venha sobre você no dia do seu julgamento, não aplique ele na vida dos outros. Entendeu? Né? Então, o mundo é mau, Edner Gastão. O mundo é mau. As pessoas são más. Entendeu? E os dias são maus. E a gente vai ver a maldade, ela vai aumentar. Oi, mãe, você está falando do meu relógio? Se eu comprei lá na Turquia, no free shop, $100. Baratinho. Bem bonito, só que só tem lá, não tem para vender no Brasil. Bem usual, bem bonito. Gostei também. De polaco, né? Azul. Relógio de polaco, eu que gosto de azul, né? Mas é igual de criança, né? Mas eu gostei, bem bonito. Então, nós não vamos condenar as pessoas para que nós não, entendeu? Para que nós não sejamos condenados também. Dani, você sabe que esses dias eu também cheguei no nosso prédio lá onde a gente tem a gente alugou um apartamento lá em São José dos Pinhais, e o moço estava na minha vaga também, né? Mas é que eu nunca vou, né, para lá, nunca uso, nunca vou. E eu tava lá, eu liguei pro porteiro, falei, moço, tem um moço aqui na minha vaga e tal. E fiquei esperando, acho que uns 20 minutos até o cara descer. E ele desceu, olhou para mim com uma cara de árvore assim, né, porque a vaga dele era do lado. Mas eu acho que tinha alguém na casa dele e ele deixou na minha vaga. E ele olhou e falou, puxa, moço, vizinho, desculpa aí. Eu falei, ô irmão, tá desculpado, não esquenta a tua cabeça não. Eu falei, quando você quiser, você pode deixar teu carro aqui, porque eu quase não uso, eu venho aqui muito de vez em quando. Você só levou azar de eu vir hoje. Eu falei, normalmente na terça-feira, no dia que eu tenho culto em Curitiba, eu venho aqui para casa e deixo o carro aqui. Só na terça, os outros dias, se você quiser, você pode deixar, não tem problema. Ele ficou me olhando assim, sério? Eu falei, sério, tá tudo bem, não tem problema. Ele ficou feliz, tirou o carro, deixou do ladinho ali. Por que brigar, irmão? Né? Por que brigar? Uma pergunta. Né? Por que brigar? Se você pode levar as coisas numa boa, se você pode ter uma vida mais leve. Entendeu? Agora, é uma luta. Não acho você que é fácil. É uma luta. Entendeu? É uma luta e ela não é fácil de ser vencida. É difícil. Difícil.
Porque normalmente você se sente ofendido com as coisas que as pessoas fazem para você. Entendeu? Normalmente você se sente ofendido com as coisas que as pessoas fazem para você. Mas você tem que lembrar que você também ofende as pessoas. Ok? Mais para frente. Soltai e soltar-vos-ão. Então, se você soltar algo, né, que você está aprendendo, aquilo que você quer vai ser solto também. Você sabia? Vou te dar um exemplo bíblico aqui. A Bíblia diz lá no livro de Daniel, no capítulo de número 10, que Daniel começou a fazer um jejum. É aquela passagem famosa dos 21 dias de jejum de Daniel, porque Daniel queria uma resposta de Deus, né? E ele então está ali fazendo a sua consagração, jejuando e tal. De repente o anjo desce, o anjo Gabriel, e conversa com Daniel. E então na Bíblia está escrito que Deus, no momento em que Daniel aplicou o seu coração a jejuar e a orar e a buscar a resposta de Deus, Deus mandou o anjo descer. Deus mandou o anjo descer do céu, né, para trazer a resposta para o Daniel. Porém, ele disse que os príncipes do inferno, os príncipes da Média e os príncipes da Pérsia, que habitam nos altos céus, olha o que a Bíblia diz, prenderam o anjo. Prenderam o anjo, está escrito lá em Daniel 10. Tá? Escuta isso aqui. E a Bíblia diz que o anjo ficou preso 21 dias. Até que Deus falou, poxa, onde é que está o Gabriel? Eu mandei ele lá falar com o Daniel, mas o Daniel continua orando, estou ouvindo a voz dele e o Gabriel não chegou lá ainda. Aí ele fala, Miguel, que é o anjo guerreiro, né? Vai procurar o Gabriel, ver onde ele está. A Bíblia diz que o Miguel desce, descobre nos altos céus que o anjo Gabriel foi retido pelos príncipes da Média e da Pérsia, está preso, e ele então entra em combate com esses príncipes, os vence, libera o anjo, então o anjo desce 21 dias depois e entrega a mensagem para Daniel. Então existem alguns espíritos nos altos céus que retêm a tua bênção e fazem ela demorar para fazer você desistir. Entendeu? E o anjo fica preso lá muitas vezes e você está aqui, irmão. E você fica preso aqui, ou você fica orando, você fica jejuando, você fica chorando porque demora, porque o demônio, o diabo, ele prendeu o anjo que vinha trazer a bênção para você. Isso pode acontecer com você. E a pergunta é, você vai resistir os 21 dias até que o anjo chegue, até que Deus envie os anjos de guerra naquele lugar para soltar o anjo mensageiro, para que ele desça e traga a mensagem de Deus para você? Marise, você tem que entrar na página da igreja do Facebook. Lá tem os empreendedores da igreja e lá tem os irmãos que vendem as canecas, as coisas da igreja lá. Não é da igreja, é eles que fazem e vendem lá, tá? Na página da igreja. Você tá entendendo aí o que eu tô falando? Algumas vezes eu tô esperando uma bênção de Deus e eu começo a orar e falo, Senhor... Você também é dramático às vezes? Eu sou meio dramático, é uma veia dramática na minha família. Senhor, dá ordem para os teus anjos de guerra aí, Jesus. Não, Marta. Eles eram príncipes também do inferno. Dá ordem, Senhor, para os teus anjos guerreiros aí, para eles descerem lá nos altos céus, que eu acho que aqueles demônios desgraçados prenderam meu anjo, Senhor. Libera o anjo lá, Senhor, envia os anjos de guerra, de fogo, manda uns 500 anjos lá, Senhor, para descer o pau daqueles demônios, para liberar o anjo, Senhor, para o anjo descer, trazer a bênção. Irmão, até orar, você tem que aprender a orar.
Entendeu? Sim, Joinice. Até orar, você tem que aprender a orar, irmão. O pastor tem uma veiazinha dramática, às vezes. Até o Espírito Santo às vezes fala comigo. Eu não sei se o Espírito Santo fala com você assim normalmente, como você fala com uma pessoa, comigo ele fala. Às vezes ele fala, ô filho, para com esse drama aí, vambora. Às vezes ele fala isso pra mim. Você tá muito dramático, para com esse drama aí, vambora. Ai, Jesus, ai meu Deus, você não é dramático assim também? Eu sou meio dramático aí, né? Então, quando você soltar, as coisas que são suas vão começar a ser soltas. Jesus está falando, quando você liberar as coisas para as pessoas que não são suas ou que você tem que liberar, entendeu? Depende, Maura, orar em voz alta, orar em voz baixa, depende da necessidade. Se você não quer que o diabo escute, você ora em pensamento. Se você não se importa, você ora em voz alta. Eu gosto de orar em voz alta. Entendeu? Você tem que aprender a ler a Bíblia e entender o que a Bíblia está falando. O Velho Testamento, ele está para nós por lição. Então a gente vê o que os caras passaram e aprende com isso. Agora, se você não orar e não ver, então o Velho Testamento ele conta muito disso, de mundo espiritual, de anjos, de demônios, muito. Se você conhecer, você vai entender como funciona o mundo espiritual. Entendeu, Val Rocha? Isso é minha parente, né? Por isso que você é dramática. Entendeu, irmão? Então você tem que viver uma vida mais leve, irmão. Cara, para de carregar jugo que não é seu. Entendeu? Para de levar esse peso todo. Esse barulho de sino que você está ouvindo é que aqui no canto da minha área tem um sino dos ventos. Sabe aquele monte de cano assim, que tem um negócio no meio que fica batendo quando tá ventando? E tá ventando, ele tá batendo aqui, por isso que você tá ouvindo esse barulho de sino aqui na minha casa. É que eu tenho um sino dos ventos bem grandão que eu comprei e coloquei aqui atrás, eu adoro o barulho dele. E daí tá ventando, ele tá batendo, por isso que você tá ouvindo aí, apesar de estar lá fora, mas você tá ouvindo ele aí, que ele é grandão, né? Entendeu? Então libera o que não é seu, tá? Vamos mais pra frente aí. 38. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando vos darão. Porque com a mesma medida que medirdes, também vos medirão de novo. Então, quando você, irmão, quando você tem a mão aberta para abençoar, quem vai te abençoar com a mão aberta. Entendeu? Quando você abrir a sua mão, você pagar um x-salada para alguém. Tem gente que nem sabe o que é x-salada ainda, né? Mas nós, os antigão, né? X-salada com milho, tomate, bastante ketchup, né? Pode, linda Brizola, pode orar deitada assim, né? Então, quando você pagar um x-salada para alguém, você paga uma x-salada e paga uma Coca-Cola também, ou um Guaraná, o que quer que seja. Você dá a benção completa. Que quando alguém for pagar um x-salada para você, ele te paga um x-salada, uma Coca e um bolinho. Entendeu? Você está entendendo o que eu estou falando, né? Você está entendendo, né? Entendeu? Você está entendendo aí que o pastor está falando para você o que a Bíblia está dizendo. Dai e ser-vos-á dado. Então, para quem não dá, não recebe. Quem não dá, não recebe, irmão. Agora você sabe, né, Helena? Agora você pode ter. Hã? Quem não dá, não recebe, irmão. Eu sei que tem muitas igrejas que usam esses versículos para tomar o teu dinheiro, né? Mas isso é problema deles. Entendeu? Então, quando você vai abençoar alguém, quando você vai fazer alguma coisa, a medida que você usa para fazer isso é a medida que Deus vai usar para te abençoar. Entendeu? Sabe uma coisa que Deus falou para mim no monte? Eu devagarzinho vou te contando, né, as coisas que Deus falou. Eu tinha falado pro Tiago lá isso. Porque desde que eu me converti, eu nunca aceitei nada de ninguém. Nunca aceitei nada de ninguém. As pessoas queriam me dar as coisas, falaram, não quero nada, não vou pegar nada, não tenho nada com isso. Aí Deus me cobrou e eu vou ensinar você, porque Deus me cobrou lá no monte. O Monte Horebe, eu estava lá em cima orando, Deus falou comigo e ele disse assim,
A bênção do meu filho Abraão está sobre você. Olha o que Deus falou para mim e eu vou falar isso para você agora. Preste atenção. Eu não estou falando para você me dar nada, pelo amor de Jesus. Eu estou te contando um testemunho, tá? Principalmente os irmãos aí, obreiros, pastores. Escute o que eu vou falar para você. Deus disse, eu quando abençoei Abraão, lancei sobre ele uma palavra profética que está sobre a sua vida. E eu disse, aqueles que te abençoarem, eu vou abençoar. E aqueles que te amaldiçoarem, eu vou amaldiçoar. Ele disse, como eu posso abençoar as pessoas se você não deixa que eles abençoem você? Olha o que Deus falou para mim. Ele disse, então a partir de hoje, quando alguém falar para você, Deus mandou eu te dar isso, aceite. Deus me exortou lá no monte sobre isso. Ele disse, seja uma bala ou seja um foguete espacial, não interessa. Se a pessoa vir até você e dizer assim, ó, eu senti de Deus e Deus falou para mim e mandou eu te dar isso aqui. Ele disse, pegue, porque eu nunca peguei nada de ninguém. Nunca peguei. E vocês que são minhas ovelhas sabem disso muito bem. Quantas vezes quiseram me dar, falaram, eu não quero, não preciso, guarda para você, fica para você, eu não quero. Deus falou para mim, eu quero abençoar a pessoa, mas eu não posso abençoar a pessoa porque você não deixa ele te abençoar. Entendeu? Então Deus disse, mude, você vai mudar isso aqui. Entendeu? Sim, Roselene, isso aí mesmo. Então, às vezes, meu irmão, oi Rudiero, tudo bem? Tô vendo que você tá aqui, Deus te abençoe, queridão. Tá frio aí, né? Gauchão, velho. Muitas vezes, quando a gente não aceita que aquela pessoa nos abençoe, a gente impede aquela pessoa de ser abençoada. Entendeu? Não porque a gente, Ana Carolina, a gente ainda não colocou o mastro já chegou, tá pronto, mas o moço não vem instalar ainda. É que os meus pedreiros, eles estão terminando a minha casa, tá acabando aqui. Mas a gente está reformando outra casa. O pastor está dando outra reforma de casa de presente para uma outra pessoa. E daí eu mandei o pessoal que está trabalhando aqui em casa, eles foram lá para fazer a reforma nessa casa. Eles estão fazendo a reforma, até ontem de manhã eu fui lá. Daqui a pouco eu vou lá para ver, eles estão trocando cerâmica do banheiro, fazendo essas coisas agora. Então eles não estão aqui ainda, mas eu acredito que eles vão mais uma semana para terminar o serviço que eu coloquei eles para fazer lá. Daí quando eles voltarem, eles vão pôr o mastro, por isso eu não pus ainda. Acho que 2 semanas que eles estão trabalhando já nessa outra casa aí. Entendeu? Então se você abençoa, você vai ser abençoado. Sim, irmã Jaquinha, levei no monte. Então, se você abençoa, você vai ser abençoado. Se a pessoa cumpre o mandamento de Deus, Deus fala, e Deus fala para mim às vezes, sabia? Deus fala para mim. Esses dias eu tinha comprado 2 relógios para usar com o terno. Relógio social, bem bonito. E esses dias, quando eu abri, eu tenho uma caixinha de relógio, porque eu tenho vários relógios, eu tinha uma caixinha. Daí eu abri, Deus falou para mim, dá esse aqui pro fulano, esse aqui pro Beltrano. Eu falei, pô, Jesus, esse relógio que eu gosto. Ele falou, dá, abençoa os irmãos. Sim, Rita, abençoa os irmãos. Eu fui lá, peguei e falei, irmão, Deus mandou te dar esse aqui de presente. Ó. Deus mandou te dar esse aqui de... Eu não tenho preguiça, irmão. Entendeu? E Deus me abençoa. Entendeu? E Deus me abençoa. Né? Clarice, eu ganho mesmo. Ganho o relógio do presente. Entendeu? Rosana, a esmola, independente de para quem você dá, é uma esmola. Eu não escolho pessoas. Às vezes tem algumas pessoas que eu não dou porque eu tô vendo que o cara quer dinheiro para comprar droga. Eu não dou. Né? Mas quando a pessoa tá na rua, mora na rua e tal, eu ajudo sempre que eu vejo e posso, eu ajudo. Tá? Então, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Amém? Então tenha isso aí no teu coração, aprenda que a tua vida com Jesus é através da semeadura. Essa palavra hoje veio sobre semeadura. Entendeu?
Então você precisa aprender que se você não fizer, você não vai receber. Se você não der, você não vai receber. Se você não amar, você não vai ser amado. Se você não abrir mão, as pessoas não vão abrir mão para você. É a lei da semeadura, ela é implacável, aprende isso. Tá? Aprende isso, a lei da semeadura, ela é implacável, tá? E a gente então precisa aprender com ela. Tá legal? Sexta-feira, amanhã eu tô de folga, domingo de folga, hoje vai chegar minha família, hoje vem minha mãe aqui em casa, minhas irmãs, vão passar o final de semana comigo. Pastora Ana, pastora Mari, a Carolina, minha negra, né, minha sobrinha, eles vão passar o final de semana comigo. A Manuela viajou com o Heiser, eles, né, eles estão fazendo 5 anos de casado e daí eles viajaram, vão ficar uma semana fora. Enquanto isso, nós vamos aí caminhando, né? Tá bom, gente? E domingo a gente volta, temos culto aí 8 horas da noite, domingo, né? Espero vocês. E hoje de tarde a gente tem aí o nosso desdobramento aí às 2 da tarde ainda, tá bom? Beleza? Vamos ver se vou fazer um pão, não sei, vamos ver. Se eu estiver disposto, eu tô cansado ainda, quero dormir bastante, descansar bastante. Aqui, Xinamon, o relógio, ó. A marca dele é Swatch, né? Um relógio suíço, mas é um relógio de pilha, né? É um relógio mais baratinho. A gente fala usual, né? Para bater no dia a dia, de borrachinha aqui, ó. Bem bonitinho, bem legal, bem bonito. Tá bom, galera? Beijo para vocês, ó. Deus abençoe. Vou fazer uma oração, tá? Deixa eu orar por você. Vamos lá? Fecha os olhinhos aí. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar a minha igreja, os meus irmãos, os meus seguidores, os meus amigos, os pastoras que estão aqui comigo. Eu peço que o Senhor abençoe eles em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor abençoe a água que os irmãos estão colocando diante do Senhor. Que o Senhor abençoe o óleo. Meu Deus, eles precisam ter um vidrinho de óleo ungido na sua casa. Eu peço que o Senhor venha ungir esse óleo, Pai, em nome de Jesus, para que ele seja santo e tudo aquilo que esse óleo tocar seja santificado em nome de Jesus. Eu peço, Deus, que a tua mão poderosa venha sobre a vida dos teus filhos e o Senhor os abençoe. Dá para eles, Senhor, uma boa semana, dá para eles, Senhor, saúde, para que eles possam caminhar felizes na tua presença e serem abençoados em nome de Jesus. Eu quero, meu Deus, abençoá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Beijo no teu coração. Deus abençoe vocês em nome de Jesus, tá? Tchau, galera. Valeu!